Então sejam muito bem-vindos novamente aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Já sabem, a edição é sempre ao sábado. Espero que se encontrem bem, espero que a semana tenha sido excelente e vamos a mais uma edição. Hoje vamos abordar aqui um tema que está relacionado aqui com uma dimensão dita idêntica à anterior, à do sábado passado, e vamos a falar um bocadinho sobre aqui um fungo também, fungo esse que se denomina por candidíase. É uma patologia muito frequente, portanto, já de seguida, já sabem, eu sou o Tiago Mota, vamos ao vídeo de hoje. Então, olá a todos uma vez mais, bem-vindos então desde já ao canal Cuidar Mais Saúde. Já sabem que a edição é sempre ao sábado, ok? Fique bem patente aqui. Portanto, hoje vamos então abordar aqui uma dimensão idêntica à do sábado passado. Vamos falar aqui quase do reino dos fungos, não é? Portanto, vamos falar aqui na Cândida. Portanto, a Cândida é um fungo muito frequente e é um fungo que afeta muito, principalmente aqui as mulheres. E está presente em várias regiões do nosso corpo e principalmente aqui no intestino e na pele, em várias regiões da pele. Portanto, mas ele é quase um residente habitual no nosso organismo, não provocando normalmente nenhum tipo de constrangimento, de infecção, até um certo ponto. É como tudo. Como todos os fungos e alguns vírus também acabam por ser oportunistas, não é? O que é que quer dizer isto, oportunistas? Quer dizer basicamente que quando a pessoa tem o sistema imunitário mais debilitado por alguma razão, não é? Alguma doença, alguma cirurgia que fez, outro tipo de situação, ele normalmente pode se evidenciar e demonstrar então os seus sintomas, os seus sinais que não são muito agradáveis, não é? Portanto, hoje vamos então falar sobre a Cândida, que é então um fungo que afeta várias zonas do corpo, várias regiões do corpo, a parte do que eu disse agora, principalmente aqui a região genital, vaginal, mas pode afetar também outras regiões, tais como o esófago, a orofaringe, por exemplo. Com certeza já ouviram falar dos ditos sapinhos, não é? Que os bebés muitas vezes têm na língua também. Isso não é mais do que candidíase oral, umas pintinhas brancas que muitas vezes se traduz então a observação nessas pintas brancas, e às vezes até temos algum corrimento, no caso das mulheres, vaginal, esbranquiçado, que normalmente acontece quando é uma infecção provocada por cândida. Mas a cândida, como eu estava também a dizer, é um fungo que está presente nos intestinos, na flora vaginal também, e que até vive bem com os hospedeiros, mas se o hospedeiro então tiver algum tipo de doença que faça a pessoa ficar mais debilitada a nível do sistema imunitário, às vezes corticoides, até medicações, pode fazer com que então esse fungo se revele através de determinados sintomas, ok? Pode afetar também aqui, quando há algumas desregulações da própria flora, através muitas vezes até de uma incorreta higiene, ou através de toma de antibióticos, de outras situações, pode haver aqui uma desregulação e então pode haver um desequilíbrio que até então não existia e então haver os tais sintomas que já falaremos um pouco mais à frente e desenvolveremos. Mas o que quero frisar aqui, para terem uma ideia, é que a cândida existe de 30% a 55%, está presente na orofaringe. Portanto, muitas das candidíases estão presentes na orofaringe. Às vezes, se é por experiência própria no serviço, os doentes vão fazer endoscopias e têm algum tipo até de disfagia, ou seja, dificuldade na deglutição, ou porque seja mais lentificada ou outra situação. O que acontece é que muitas vezes essa lentificação ou essa tosse, esse incómodo, a sensação de corpo estranho, às vezes até que nos faz estar sempre a tossir, às vezes pode ser esofagite de refluxo, pode ser outro tipo de patologia, mas normalmente está associada aqui, pode estar associada aqui a uma candidíase esofágica, ok? Candidíase esofágica faz com que haja aqui um constrangimento também e uma sensação de corpo estranho, então, na região do esófago quando deglutimos. Então sabemos que pode estar presente então em 30% a 55%, como eu acabei de referir agora mesmo, portanto, e é importante também que afeta muito também aqui as formas de candidíase genital,
podem ser a nível do pênis e da vagina. Pode-se propagar pelos órgãos genitais, e lá está, como eu falei, a nível de uma limpeza, quando não existe, aliás, uma limpeza correta, pode-se propagar então do intestino, onde ele está presente, e infectar aqui os órgãos genitais e haver aqui alguns sintomas desagradáveis, ok? Isto também é importante que fique presente. Depois, a região afetada. É óbvio que os sintomas aqui também dependem muito dessa mesma região que é afetada por esta candidíase, okay? Por esta cândida. Na região feminina, normalmente, na vagina, existem alguns sintomas que quase todas as mulheres já tiveram, portanto, a probabilidade de ter uma candidíase, não é ter uma cândida, porque lá está, como eu disse inicialmente, quase todos temos cândidas, não é? No intestino e noutras regiões, mas vivem bem connosco, não há nenhum tipo de sintoma ou constrangimento provocado por esse mesmo fungo, mas quando há então esse tal desequilíbrio provocado por motivos vários, não é? Pode então haver alguns tipos de sintomas e aqui no caso da mulher esses sintomas são muitas vezes o prurido, o desconforto, o corrimento vaginal, não é? O corrimento vaginal e pode esse desconforto a nível da própria vulva, ok? Pronto, e aqui podemos ver então também que normalmente as secreções são espessas e inodoras, há sim uma vermelhidão da região afetada e pode haver então aqui, provocada então por uma inflamação da parede vaginal e esse muco é um muco normalmente esbranquiçado, até parece que é quase um género de uma substância semelhante a um queijo branco, e pode haver então, e pode traduzir-se também, pode haver aqui um desconforto nas relações sexuais também que se tornam mais dolorosas, ok? Portanto, isto é importante, mas depende sempre muito da região que é afetada. Os sintomas estão sempre dependentes da região em si que acaba por ser afetada. No caso dos homens, os sintomas normalmente não são evidenciados, portanto não existem sintomas, por norma não existem sintomas. O que pode acontecer com mais frequência é realmente ver aqui o prepúcio pode estar mais irritativo, pode ter sinais de algum ardor, algum prurido e dor, principalmente aqui depois de relações sexuais. Portanto, surge uma pequena secreção, normalmente proveniente aqui da região do pênis, no meato urinário, principalmente, e pode haver aqui em relação na região do prepúcio, mais focado aqui na região do prepúcio, realmente um aspecto de inflamado, um processo inflamatório, uma vermelhidão, algum edema também associado a isto, e há pequenas também, por vezes, pequenas ulcerações que podem sobressair do aspecto habitual, ok? Portanto, crostas podem acontecer decorrentes de vesículas que podem aparecer também e pode também estar coberto por uma substância, o género de uma película esbranquiçada, também parecida com quase um queijo branco também, ok? Portanto, isto são alguns dos sintomas que podem aparecer nos homens, ok? As formas cutâneas normalmente estão associadas sempre a vesículas e algum prurido, alguma vermelhidão, portanto, isto são as formas cutâneas da candidíase. Quando estas vesículas sofrem infecção, quando se infectam, são preenchidas então com pus. Muitas vesículas pequeninas, com pontinhas amareladas de pus, normalmente está associado aqui a uma candidíase e é algo muito frequente se observar. Eu falo por experiência própria no meu dia-a-dia, enquanto profissional de saúde, portanto é uma coisa facilmente identificável e também, por norma, facilmente debelável, ok? Portanto não é nada de outro mundo, embora provoque aqui grande constrangimento no dia-a-dia. Existem várias formas, ou outras formas de candidíase, não é só aqui a cutânea nem a genital, não é? Temos outras formas que existem e precisam muitas vezes também de tratamentos, de tipo de tratamentos, e tem também, a par do que eu disse inicialmente, não se esqueçam, também tem outro tipo de sintomas. Portanto, os sintomas, existem alguns sintomas que são genéricos, mas existem outros mais específicos que convém também salientar. E a par da que eu falei há pouco, em relação à esofágica, à candidíase esofágica, temos então a infecção gastrointestinal, portanto da orofaringe e do esófago, temos a respiratória, a urinária, temos também a hepática, podemos também principalmente aqui a
a urinária está muito associada aqui à parte renal e à parte da bexiga, aliás, e a hepática, e temos algumas formas mais invasivas de algum tipo de infecção por candidíase, que às vezes tem que fazer antifúngicos e as pessoas levam a internamentos, e poderá levar então, porque depois são infecções muitas vezes oportunistas que acabam por se tornar sistémicas de algum modo, podem afetar diversos órgãos, atenção, e situações dessas são situações mais extremas, que requerem aqui mais cuidados ao doente que padece deste tipo de patologia, e nesses mesmos órgãos estão incluídos muitas vezes aqui não só os olhos, mas o coração, o cérebro e até os ossos e as articulações também. Portanto, como veem, os fungos, embora situações destas acontecem normalmente em pessoas com idades mais avançadas, em que o sistema imunitário, não se esqueçam, estará de alguma forma mais comprometido, e assim será uma porta aberta para possíveis infecções oportunistas, que é típico dos fungos, não se esqueçam. As causas que levam aqui à infecção por candidíase, portanto, pelas cândidas, principalmente albicantes. As causas, além de algumas que já referi, de serem oportunistas, porque o sistema imunitário está mais reduzido, o clima quente favorece, a par do vídeo que fiz anteriormente, não se esqueçam, vou deixar aqui o link sobre o pé de atleta, e realmente o clima quente, a umidade, tudo isso ajuda aqui no desenvolvimento deste tipo de fungos, né? O ambiente torna-se mais favorável. As roupas estando justas também não ajudam, pela própria fricção, e a constante irritação da zona que está a sofrer essa mesma fricção. A higiene que se torna muitas vezes não é adequada, e atenção aqui a este pormenor, porque muitas vezes também as mulheres não deixam-se levar muito pela publicidade que existe, não é? Que hoje em dia é muita. Existe muita informação, embora muita dela não seja fidedigna, e as pessoas acabam por ir muito na publicidade, que é bastante agressiva, e nos supermercados compram produtos de higiene íntima que alteram muito o pH. E depois temos aqui outras situações a nível dos cuidados de saúde, como quem fala em cuidados de saúde, situações concretas, por exemplo, alveolações, que são tubos que se colocam a nível aortal, muitas vezes quando queremos controlar de uma forma muito minuciosa os líquidos que saem, que a pessoa produz através da urina, né? Para controlar a nível cardíaco, ou se o rim está a funcionar, e tem que haver aqui um controle rigoroso dos líquidos que entram na pessoa e dos líquidos que saem, para saber se o rim está a funcionar bem, se a parte cardíaca está em boas condições, em doentes com insuficiência cardíaca, em doentes com doenças renais crónicas, etc. Portanto, às vezes há necessidade de algalear por esses tubinhos. Pessoas que foram operadas com certeza desse lado, se calhar já sofreram este tipo de abordagem, de intervenção, e o que acontece é que, a fazer a própria desinfecção, para já, o corpo estranho que lá está, no caso da algália, vai fazer com que haja uma maior probabilidade de haver algum tipo de infecção, não é? Há um corpo estranho, uma porta de entrada. Se não houver uma assépsia na própria algaliação, na própria intervenção, no método usado, se não houver uma assépsia, não houver uma boa desinfecção, luvas esterilizadas, entre outros métodos, não é? Entre outras situações, o que pode acontecer é realmente aqui, no ato da própria algaliação, de colocação do próprio dispositivo urinário, haver aqui uma conspurcação e provocar então e facilitar aqui também uma candidíase, ok? Portanto, logo aí, e depois temos aí pessoas que estão realmente mais imunodeprimidas, estão num ambiente hospitalar, onde existem algumas resistências de micro-organismos a antibióticos e a tipo de medicamentos também, isso é importante. Portanto, não havendo aqui, logo aí, a nível hospitalar, é uma das causas da candidíase, é realmente estes equipamentos médicos que podem ser utilizados, entre outras coisas. Mas a nível do dia-a-dia, no nosso dia-a-dia, principalmente nas mulheres, às vezes não há uma correta limpeza, não é? Outra das causas a nível hospitalar, do que eu estava a falar e acabei por não referir-vos, é o facto então dessa algaliação. Muitas vezes há uma desinfecção prévia, e essa desinfecção às vezes nas mulheres é feita com betadine. E vocês desse lado devem estar a pensar, qual é que é o problema? É um desinfetante, não é? Vai a desinfetar aquela zona antes de colocar lá algum equipamento. O que não se estão-se a esquecer desse lado é que, a fazer essa desinfecção, não só vão realmente destruir
algumas bactérias que realmente estão ali na entrada, né, da uretra, mas também vão alterar a flora vaginal da própria mulher. Portanto, vão alterar a flora vaginal e vão destruir algum tipo de bactérias e outras que vão ficar em quantidade superior às que foram destruídas, à parte das que foram destruídas. Portanto, vai haver um desequilíbrio provocado pelo próprio desinfetante. E isso é importante também referir. Portanto, a desinfecção, nesses casos, até está desaconselhada já com betadine espuma, que até é o que nós usamos, e usamos no momento, então, até uma correta lavagem com um sabão mais neutro, apenas daquela região genital, para depois proceder aqui à algaliação com dispositivos devidamente esterilizados e luvas esterilizadas, porque é uma técnica ascética, ok? Portanto, isso é importante. No caso do dia-a-dia, que é o que vos interessa com certeza a maior parte das pessoas que estão a ver agora neste momento o vídeo, é realmente fazer uma correta limpeza das mulheres, sempre da frente para trás. Uma vez limpa, manda fora, uma vez limpa, manda fora, ok? Nunca ao contrário. Nunca ao contrário, ok? Nunca de trás, da região do ânus, para a região da vagina. Isso é o pior que pode haver, porque vai trazer então as cândidas e outras bactérias para a região do meato, da vagina em si, e vai provocar aqui, pode provocar aqui uma conspurcação e, a posteriori, uma infecção, uma infecção do trato urinário e provocada ou por cândidas ou por outro tipo de bactéria, ok? Como quem diz outro tipo de bactéria, falamos aqui de uma E. coli ou outro tipo de bactéria, ok? De uma Escherichia coli. Mas, no caso dos bebés, o que pode acontecer a nível também da candidíase genital é realmente aqui o bebê andar muito tempo com urina, principalmente aqui no verão, onde há mais calor, onde realmente proporciona um desenvolvimento de um ambiente úmido e com um calor da temperatura ideal até para as bactérias, que é o que elas adoram, que é realmente a temperatura do corpo, que é 37 graus normalmente, infelizmente para nós, e proporciona aqui um desenvolvimento e favorece aqui este ambiente. Portanto, principalmente aqui nos recém-nascidos e até nos idosos, que muitos até estão acamados, e é uma causa que só ajuda, que leva aqui realmente à infecção. Alguns antibióticos, alguns medicamentos, né, contraceptivos, alguns até contraceptivos orais, corticoides, pessoas que estão a passar por quimioterapia neste momento, ou que têm realmente o sistema imunitário mais reduzido, a parte também de outros vídeos que eu já fiz, né? Quimioterapia é sempre algo que também acaba por afetar as células que também estão boas, mas não tão drasticamente como afeta, que é o objetivo, né? As células malignas. E pessoas que tenham um sistema imunitário de alguma forma mais debilitado e que façam corticoides e que esteja mais debilitado, por exemplo, por alguma infecção, como por exemplo o HIV ou a SIDA, tem realmente aqui uma carga de linfócitos muito mais reduzida, e então também proporciona aqui o aparecimento de algumas infecções oportunistas que não apareceriam caso os indivíduos estivessem saudáveis, ok? Com o sistema imunitário forte. Como é que se faz aqui o diagnóstico desta candidíase? O diagnóstico, normalmente, a observação para os profissionais que estão habituados, e eu sou um deles, normalmente as pessoas, a observação pelos sintomas, pelo que nos é descrito, ou seja, aqui os dados subjetivos e os objetivos, são aqueles que nós observamos, acabam por se destacar e percebemos logo que se há aqui alguma candidíase ou não, ok? Podemos também fazer aqui algum tipo de colheita de amostra, que pode ser feita a nível cultural ou a nível imediato logo, ou vista logo a microscópio, portanto mal se faz a cultura, ou pode ser vista a microscópio e depois em cultura durante alguns dias e depois observar a microscópio. Pode ser feito desta forma e consegue perceber se as culturas têm realmente aqui um crescimento ou não. E realmente poderemos ver também aqui usar alguns métodos complementares de diagnóstico, outros métodos complementares de diagnóstico, para tentar perceber aqui a gravidade desta infecção, e normalmente usamos estes outros métodos de diagnóstico quando é uma candidíase está a afetar, por exemplo, algum órgão que é sistémica, algo mais grave do que apenas uma candidíase genital ou uma candidíase cutânea em alguma região do corpo, ok? Portanto, ou esofágica, como eu disse há pouco, muitas vezes é detectada quando as pessoas vão fazer endoscopias para ver até o estômago ou essa parte do sistema digestivo, e acaba, quando o endoscópio acaba por passar no esófago, acaba por se observar, e muitas vezes vem no relatório também a dizer que a pessoa tem aqui uma candidíase esofágica. Isso é importante. O tratamento, muitas vezes, quando é cutânea, quando é genital, o que se usa
é o clotrimazol. O clotrimazol, no nome, tem uma marca muito conhecida, que também não me paga nada, mas se vocês conhecem com certeza a marca, é mais fácil. É o Canesten. O Canesten é usado também até para o pé de atleta, também é a mesma molécula, o princípio ativo é o mesmo, o clotrimazol, e que é muito eficaz para existe só a molécula, não se esqueçam, o genérico. É muito eficaz para este tipo de situações, principalmente a cutânea, e a genital também é usado. O clotrimazol, a pomada, portanto a aplicação tópica durante X dias, com certeza virá sempre na bula, mas 2 a 3 vezes por dia vai-se aplicando, depois uma correta higiene, e a pessoa em pouco tempo os sintomas acabam por abrandar e desaparecer. Portanto, é um dos medicamentos antifúngicos que é usado para a cândida, e outros fungos até também, não é só. E podemos usar então aqui estas pomadas, mas tem que sempre haver aqui uma avaliação da zona, não só da zona onde está esta cândida, onde existe esta candidíase, mas também da resistência que esta própria cândida pode ter, porque também existe, e aí temos que adaptar aqui os medicamentos conforme a cândida que se apresenta à nossa frente. Isto é importante também. São utilizados então em forma injetável, em forma via oral, por perós, por comprimido, consoante realmente o tipo de cândida que seja, mesmo que seja albicans, normalmente é mais comum, mas o tipo de região que está a afetar, nós direcionamos então o grau de infecção, direcionamos então a via que é usada, a via medicamentosa, e o tipo de molécula que vamos usar também. Portanto, isto que fique também presente. A nível da prevenção, como já sabem aqui no canal, é sempre algo que eu destaco, porque se prevenirmos não vamos ter estes sintomas e não vamos passar por estas mazelas, este sofrimento, e é sempre bom e é sempre melhor e mais inteligente prevenir do que remediar, como se costuma dizer na gíria popular. Portanto, e fica mais barato também, já que muitas vezes as pessoas não pensam na saúde, pensam mais no poupar. Lembrem-se disto, fica mais barato também. Portanto, nas formas cutâneas, o que costuma ser feito, e vou falar das formas cutâneas porque são aquelas que são as mais importantes, acho que as outras não vale a pena estar a referir muito. Quando falo nas cutâneas, acaba por abranger também aqui um pouco a parte das formas genitais, não é? O que temos que fazer é o que eu acabei de dizer também há pouco, que é uma correta limpeza da pele, uma pele que esteja hidratada, corretamente hidratada, limpa, não exagerar, não é? Mas que esteja limpa, que esteja hidratada. Se estando hidratada não está seca, é óbvio, não é? Mas se estiver seca, ela vai ganhar algumas gretas, algumas fissuras, e vai haver um comprometimento da pele, dessa barreira que impede e que mantém o organismo mais resguardado do exterior, não é? E vai haver uma menor probabilidade de infecção, então, por bactérias, não só, mas também, principalmente, pelo tema que nos traz aqui hoje, que é a candidíase. O uso inadequado ou adequado de antibióticos, portanto, os antibióticos, quando são usados de forma adequada, normalmente eles não provocam alguns sintomas, como o principal, se a pessoa tomar durante muito tempo, será as diarreias, porque altera aqui a flora intestinal, e aí também realmente é uma das causas que leva aqui ao aparecimento da cândida, não é? Porque há uma desregulação também, e as pessoas com uma incorreta limpeza, como eu disse há pouco, principalmente as mulheres, há aqui, porque as mulheres têm uma uretra muito pequena, têm uma uretra com cerca de 3 a 5 centímetros, não mais, e os homens vai até 30 centímetros, portanto há um trajeto que terá que ser feito pela bactéria, pelo fungo, muito maior, e a probabilidade é menor da infecção, o que não acontece nas mulheres, não é? Portanto, a correta limpeza é essencial, e produtos que sejam realmente neutros e não muito ácidos ou muito alcalinos. Haver aqui uns produtos mais adequados. E cumprir os antibióticos como são prescritos pelo médico, ok? Isso é importante. Não é já estamos bem, não é preciso tomar mais, ou tomamos em excesso mais do que, ou tomamos antibióticos quando temos gripes, que são provocadas por vírus, não é? Não cabe na cabeça de ninguém, e só provoca aqui algumas resistências. A nutrição terá que ser adequada também. Existem determinados produtos que alteram também aqui o pH mais da urina, e isso também favorece aqui o aparecimento de cândidas. E um estilo de vida mais saudável, portanto, isto também é parte do que eu acabei de dizer, a nível alimentar, a nível nutricional, também escolher aqui uns alimentos mais saudáveis.
É importante então, especialmente em casos que há doentes que estejam a fazer quimioterapias, doentes que sejam VIHs positivos ou que tenham SIDA, é importante sempre haver um acompanhamento da doença para não surgir este tipo de situações de candidíases, que nestes doentes acontece e é muito frequente. É só um sinal, pode ser um sinal em que os níveis de linfócitos, que são as células, nossas principais células do nosso sistema defensivo, não é? São essas células que são atacadas pelo vírus do HIV, mas hoje em dia é uma doença crónica, não quero estar a desviar aqui do assunto de hoje, mas acho que também é importante. É uma doença crónica em que as pessoas antigamente tomavam 20 comprimidos, desculpem lá, se calhar estou a exagerar, mas não está muito longe disso, logo pela manhã, e hoje em dia tomam 2 comprimidos por dia. E é uma doença crónica, a pessoa vive o mesmo tempo praticamente que uma pessoa que não tenha essa doença, tem que ter alguns cuidados, e este é um deles, ok? Portanto, hoje foi o vídeo que trouxe aqui para o nosso canal, Cuidar Mais Saúde, não se esqueçam, eu sou o Tiago Mota, não se esqueçam, deixem sempre aqui o vosso like, é importante, subscrevam o canal e partilhem nas redes sociais, falem com os amigos, com os familiares, espero que possa ter ajudado em algo na vossa vida, como digo sempre, aliás. Obrigado uma vez mais por assistirem aqui ao canal, e até sábado que vem. Muito obrigado.